Bom dia, telespectadores do Jornal TV RS. Estamos nesta manhã aqui na Central do Esporte RS. Estamos aqui com a participação aí do nosso central aí, o Paulo Sérgio, Paulinho, né? Bom dia, Paulinho. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Temos aqui também a nossa esquerda, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia Ari, bom dia telespectadores aí da Web TV Jornal RS. Ok. Otávio, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Agradecer a presença aí, o convite para fazer parte desse debate esportivo, né? E fico muito grato pelo convite e pela TV. Ok. Bom dia, Marcelo Sotti. Bom dia a todos. Agradecer ao convite para esse debate no TV Jornal Web RS. Futebol, esporte sempre envolve muitos questionamentos, né? Sempre envolve muitas cabeças que pensam de muitas formas, mas no final vai ter só o resultado. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, ou vão empatar. Resumindo é isso, né? Porém é interessante que sempre você tem muitos questionamentos. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Porque naquela hora tem que ter uma tomada de decisão, né, de determinados assuntos e geralmente só tem um que pode tomar essa decisão. Ok. Paulinho, quais foram os últimos jogadores aí revelados aqui no Brasil que estão hoje jogando no interior? Segundo a gente sabe, tem vários jogadores que partiram, né? Do olheiro de futebol, Paulinho Schneider, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bem, a gente está nesse ramo há bastante tempo já, né? E iniciando no Novo Hamburgo, naquela época, o Marcelo estava lá. E hoje a revelação maior que a gente tem, né, é o Jorginho do Chelsea. Hoje está no outro time da Europa lá, né? Você foi comprado. Foi comprado. Então, assim, ultimamente é o Gustavo, está em Portugal e está retornando para depois ir para Dubai. E tem o Andrezinho, também em Dubai, né? Meninos de 16, 17 anos de idade. E depois disso eu fiz uma parceria com o Marcelo. Marcelo. Quantos jogadores hoje estão fora hoje e partiram da escolinha? Que partiram por mim? Isso, que partiram. Olha, eu nem sei quantos tem lá, porque uns desistiram, né, outros seguiram e acho que estão uns 10 meninos mais ou menos que estão hoje jogando, né, no exterior. Né? Então, eu acho que o meu olho clínico funcionou, né, para mostrar para todo mundo que a gente não está aqui para brincadeira, né? Qual dos jogadores hoje que são destaques do futebol exterior hoje, que foram encaminhados, né, pelo Paulinho? Um que todo mundo conhece, que é o Alisson, né? O Alisson Muriel, né? Que deram um pontapé inicial comigo e hoje eu tenho certeza que quando eles lembrar de mim, que quando eles fazem uma defesa bem feita, eles podem pensar, pô, o Paulinho me ensinou os primeiros passos, né? Porque a base bem feita é muito importante para a formação do atleta, né? Ele segue mais tranquilo. Vamos conversar um pouquinho assim nessa base. Como é que se prepara um jogador? Porque eu me lembro do tempo que eu jogava futebol, é muito diferente dos dias de hoje, né? E todo garoto tem um sonho de ir para o exterior. E falar em exterior, e todo garoto tem um sonho. Nós temos aqui o Luft, que tem um menino dele que está jogando no Grêmio, né? Fala um pouquinho desse menino aí, Otávio Luft. Olha, ele jogava no Novo Hamburgo, né? E então o Paulinho viu ele nos treinos, né? E aí ele me convenceu de nós levar ele para o Grêmio, né? Então foi na verdade fruto do Paulinho? Foi. Olha, Eu não queria nem levar, eu queria ficar ainda mais um tempo aí, para depois mais tarde, de repente, mas aí acabamos indo e ele ficou lá. Sim. E está lá até hoje, né? Hoje
sempre a convocação, né? Que eles têm a convocação para jogar. Como é que é o nome dele? É o Luiz Otávio Luft. Ah, Lá ele é conhecido como Luft. Qual é a posição que ele joga? Ele no Novo Hamburgo ele jogava de volante. E lá no Grêmio ele está de zagueiro. Mas ele faz a função de, às vezes quando ele passa para ser volante. Agora sábado ele Qual a categoria, Otávio? é sub-10. Sub-10, está começando. Ele está começando. Sabe que Faz um ano que está lá. quando ele se apresentou no Grêmio, porque a gente viu uma coisa diferente, uma coisa mais avançada, né? Se os meninos estavam no primeiro degrau, ele estava já no segundo. E é muito competitivo, ele não gosta de perder nem no palitinho, né? Ele é muito, assim, guerreiro, né? Aí, o primeiro treino dele lá no Grêmio, o rapaz lá do Grêmio que faz a avaliação, ele chegou na gente e disse assim, olha, eu quero hoje a documentação desse menino, ele vai ficar. Então foi uma surpresa muito grande para nós, porque no primeiro treino você chamar um menino é porque ele mostrou alguma coisa, né? Tem destaque, É, tem destaque. talento, né? Então foi nesse sentido assim que eu achei assim o Luft. Vamos fazer o seguinte, ele está bem no Novo Hamburgo, titular sempre no Novo Hamburgo, mas se você tem condições de dar um passo à frente, vamos buscar, já vamos entrar dentro de um clube grande e se formar lá dentro, né? Então, o que está acontecendo hoje é isso. É. Tem muita água para rolar ainda. Sim. Ele tá se Apenas está formando. iniciando. É, Apenas como tá ele disse, na ele carreira, está né? se formando num clube grande e joga a diferença. Nós estávamos comentando Alexandre fora com o Marcelo, que o Novo Hamburgo é uma boa base, não dá para dizer que não, né? Que ele, no sul-americano aqui, ele está em quarto lugar, né? Atrás do Atlético Paranaense, Inter e Grêmio. E aí vem o Novo Hamburgo. Ah, pois E o Novo Hamburgo acabou de ser vice-campeão da Copa Roca Salles, né, com a Sub-14, Ah, Sub-15. Uhum. E recentemente, aproveitando o gancho, o Novo Hamburgo foi vice-campeão do FIPAM, que é tradicional torneio do Alegrete, né? Sim. Que acontece todo Ah, sim. ano. Uhum. Então é uma boa base. Só que lá no Grêmio, ou no Inter, né, são os maiores clubes aqui do Rio Grande do Sul, eles estão treinando com os melhores do país. Na categoria. Na categoria. Então, Porque vem de todos os estados, tem um guri lá no Grêmio. E tem mais uma, né? Se não conseguir acompanhar, são dispensados. tem uma sequência ali, né? Tem uma sequência, tem que evoluir. Se tu evoluir. não evolui, Para quem não conhece o Otávio Luft é de Estância Velha, né? Empresário, né? E também já foi candidato a prefeito, né? Já foi. De Estância Velha. que em segundo lugar, com 6 candidatos, não é pouca coisa também. Não é pouca coisa. O pior de tudo, o único que concorreu, chapa pura. Olha só. Se tivesse feito uma coligação, de repente. Tinha uma coisinha entrada. Depois nós temos aí o Marcelo. Marcelo é empresário, é isso, Marcelo? Sim. Fala um pouquinho das tuas atividades como empresário, Marcelo. Eu sempre comento que falar da gente é complicado. Sim. Eu prefiro que os outros falem. De mal ou de bem. O Mas importante é que fala. falem, né? Tem que nos levar o nosso nome. Não, gente, assim, a empresa a qual eu sou proprietário tem 16 anos já no mercado. Eu fui profissional, joguei em alguns clubes do Brasil, tive a oportunidade de sair na época, acabei machucando. E começamos a atuar em 2006 para 2007, como agente. Tínhamos uma empresa aqui em São Leopoldo, depois acabamos mudando para Goiás. Com 2 anos, quase 3 de Goiás, eu acabei retornando ao Rio Grande do Sul. O nosso escritório fica de frente ao shopping de São Leopoldo, né? Bem nesse tempo shopping. Né? Na Independência? Não, na São Caetano para 1º de março, bem na esquina do shopping mesmo. Ah, certo. Depois de 5 anos, 4 para 5 anos de atuação, começamos a ganhar bastante espaço no exterior, principalmente Arábia Saudita, Emirados, Catar, Egito, que é parte da África, Tunísia, que é parte da África, e uma boa parte da Europa. A gente tem bastante contato, bastante relação, temos atletas lá. Eu até estava combinando com o Paulinho que ontem à noite nós estávamos reunindo com o pessoal do Cruzeiro, tá jogando contra o Grêmio hoje,
E um dos zagueiros do Cruzeiro, que é o Neres, que é ex-internacional, nós o levamos em 2020 para o Al-Wassel no Emirados Árabes. Foi vendido de Portugal para lá. E está no Cruzeiro agora, então o jogador tem ele, enfim. E o trabalho está sendo muito bem reconhecido, graças a Deus. Temos bastante frutos. Um exemplo de outro atleta que nós indicamos ao Grêmio e o Grêmio comprou na época e hoje faz sucesso na Europa é o PP do Grêmio. O PP que está no Porto. Eu vi esse menino 15 minutos. Liguei na época para o Cláudio Odrich, dono da Odrich, que era o vice-presidente do Grêmio. Ele já mandou o pessoal ir atrás e eu sei que em pouquíssimos dias o Grêmio tinha comprado o menino. E o Grêmio ganhou muito dinheiro com ele. E Marcelo, aproveitando o gancho dos Emirados Árabes, tu tens algumas parcerias com o Monson de Porto Alegre, o Monson que começou profissionalmente recentemente, já conquistou o título da segundona, está jogando o Campeonato Gaúcho da divisão de acesso, é líder da sua chave, é o clube da Zona Sul de Porto Alegre. Tens alguma parceria com a equipe do Monson? Conhecemos muito bem a diretoria. O investidor lá, na verdade, é um indiano, que fez parceria com alguém ali, sociedade de alguma forma, para gerir o clube. Eles locaram aquela... A antiga área do Porto Alegre, que já foi anteriormente a área do Lami também. Exatamente, eles locaram tudo lá e estão lá dentro, erradicado ali. O projeto deles é ambicioso, é audacioso. Eu acredito que recursos não vai faltar para eles trabalharem. Quanto mais eles se profissionalizarem, maior vai ser a probabilidade de sucesso. Né? No primeiro ano como profissional já conquistou o título da segundona e já conquistou um acesso, né, que é difícil, até porque a gente sabe que são equipes de muita tradição que jogam a segundona e o acesso do futebol gaúcho. Demais. O nível da nossa segundona e do acesso aqui, muitas das vezes é mais forte do que a primeira de muitos estados do Brasil. Exatamente. A gente que hoje, fora ter a empresa, a gente também faz a gestão de um clube. É lá em Palmas, no Tocantins. Para o ano que vem, inclusive, a gente já conquistou vaga para a Copa do Brasil, Copa Verde, Série D estadual. Seria através da equipe do Capital? Através da equipe do Capital. A gente está estudando a possibilidade até de, por criar uma identidade, por trazer mais torcida, enfim, a gente está estudando a possibilidade de trocar de nome. Porque existe o Palmas Futebol e Regatas, que é o que faliu, é o que deu problema, que o filho do proprietário lá faleceu, caiu o avião, enfim. A gente está tentando, ou pensando, analisando, de repente, para criar Palmas Esporte Clube. O Capital faz parte da Capital Palmas, no caso, Isso. lá no Tocantins, e é vice-campeão estadual. Exatamente. Se qualificando para a Série D do ano que vem. Para a Série D, Copa Verde, Copa do Brasil e o estadual. Opa, que Classificou agora, né? Sim, classificamos agora, faz um mês atrás. Que bacana, porque sempre classifica para o ano seguinte, no caso. Exatamente. Ô, Paulinho, como é que funciona a contratação? Por exemplo, se eu sei que trabalha como olheiro bíblico, com jogadores, né? E como é que funciona a contratação de um atleta? Por exemplo, tu como olheiro, qual é o diferencial que tu usa para ver se o menino tem talento ou não tem talento? Bem, primeiro a gente vê, a primeira coisa que a gente olha é a disciplina do atleta, né? Se tiver a disciplina, porque não adianta ser craque, você botar ele no campo e de repente num desequilíbrio psíquico, né? Ele dá um pontapé, cara. Então a primeira coisa é a disciplina. Segundo, ele tem que ter muita técnica, tem que ter hoje muita pegada, né, Marcelo? Muita força. Muita força. Os jogadores preferem jogadores do biotipo mais alto, enfim, essas coisas assim que a gente observa muito da qualificação do atleta, se ele domina o fundamento, se ele é disciplinado, se ele se doa, porque quando você forma um atleta e espera dele alguma coisa a mais, ele está abrindo uma parte mais importante da vida dele, que é a juventude, porque ele trabalha dentro do futebol e ele vai ter que abrir mão disso, porque ele concentra, ele viaja, não tem tempo para nada. Então tem que estar focado sempre para essas coisas. Então a gente tira mais ou menos assim uma pincelada, faz uma pincelada ali, vê como é que ele
se comporta dentro de campo. E se o menino está praticamente olhando para ele assim, tá, ó, esse menino tem talento, mas falta algumas coisinhas assim, Sim. trabalhar nele, como é que funciona isso? Tem que preparar. Então, por exemplo, eu fui para Chapecó e vi esse Gustavo. 15 minutos de treino, eu fiz uma avaliação, Marcelo, lá, e eu disse assim, a minha esposa estava junto, e eu disse assim, ó, aquele menino lá, eu vou conversar com ele agora, e esse menino eu vou botar em Portugal. E eu peguei esse menino, falei com o pai dele, botei em Portugal, aprovou. Sim. Quer dizer, além do mais, você tem que ter um olho clínico, né, para ver se realmente, no todo, né, tem que enxergar no todo. E ele realmente é um menino que se dedicou muito, abriu mão de coisas e hoje está lá fora. E essa preparação, aí, esses detalhes, porque ele falou um pouquinho sobre isso, quem prepara ele, por exemplo, tu viu que ele tem talento, mas ele precisa fazer alguns trabalhos. Sim. E aí esses trabalhos quem fazem para deixar ele maduro, vamos dizer? Maduro só dá vamos dizer, a competição, né? Porque tu jogar treino, jogos amistosos, tu não atinge aquele, né, limite que precisa. O nível competitivo para conseguir atuar numa grande equipe. É isso aí. Isso aí tu tem que ver realmente, porque outros, por exemplo, um jogador de ataque, hoje, se não souber cabecear uma bola, um cruzamento, não souber, porque tem muita gente que não bota a cabeça na bola, né? Ou chutar com a esquerda ou com a direita, né, com qualidade. Hoje, tu chegar na frente da área, dar uma paulada, fechar os olhos e bater, não tem jeito, né? Hoje os caras já são muito bem preparados, chegam na intermediária que tu não precisa muita força, é mais jeito, né? Chapear uma bola, né? E assim você observa esses detalhes e faz com que você dá um trabalho para ele se desenvolver ali. Então essa assistência de preparar esse menino, isso tu dá para ele? Sim, faço Faça esse trabalho com ele, né? Trabalhar que eu tenho hoje em Estância Velha um menino lá que a gente está preparando. Inclusive o Marcelo já está de olho também no goleiro que a gente está preparando para ir para Palmas, né? Do Tocantins. Muito bom goleiro. Eu sempre costumo dizer que nós não temos problema hoje de onde colocar o atleta. Hoje a nossa deficiência é ter atleta. Todo mundo fala, eu quero sair do Brasil, ok? Exato. É fácil. Entra no site da Polícia Federal, se cadastra lá no teu passaporte, faz a entrevista, tira o passaporte, compra a tua passagem e vai para o lugar do mundo que você quiser. Facinho. O brasileiro está entrando em quase todas as partes do mundo, né? É isso aí. Quer ir para fora, vai. Tanto é que... Mas de que forma tu vai para cá, para fora? Quem te preparou para ir para fora? Para que país tu está visualizando ir? Né? Qual histórico tu construiu aqui? Que base tu tem aqui para poder dizer eu vou para fora, eu quero ir embora porque aqui não deu certo? Tu já tentou de verdade aqui? Todo mundo quer dizer que eu vou embora do Brasil, tá? Mas tu esqueceu de fazer a base aqui, tu nem te preparou aqui. Por que tu acha que lá só tem gente, com todo respeito, só tem burro e só tem idiota que não sabe jogar futebol? O sonho de cada garoto é ir para o exterior, né? E jogar lá fora. Mas essa base eu acho que é muito importante, porque o futebol lá fora não é que nem aqui, né? A dinâmica é diferente, a intensidade é diferente, a força é diferente. Tem local que é só velocidade, não tem tanta força. Então, hoje a empresa que a gente tem o nome no mercado, nós trabalhamos em 35 países. Cada país tem a sua característica diferente. A Argentina é diferente do Paraguai, que é diferente do Uruguai, que é diferente da Bolívia. Exemplos, né? Então, o futebol brasileiro agora estão começando a resgatar de novo a questão da base. Exemplo está em Palmeiras, o São Paulo está começando, o Grêmio atentou para isso, o Inter acordou para a vida, né? Sem base, não tem casa. Sem fazer uma boa base, a casa cai. Se eu não preparar aqui embaixo, eu não vou ter ninguém bom lá em cima. E Marcelo, aproveitando o gancho, tu citaste o Palmeiras tem um menino hoje, o Hendrick, com 16 anos, que está na equipe profissional e fazendo gols. Isso é o fruto do ótimo trabalho desenvolvido pela base do Palmeiras. Ao qual o diretor do Palmeiras é gaúcho, que é o Cícero Souza, amigo nosso. Tem um jogador que tem o dom já,
né? Que é um gênio, ele já nasce com isso, né? Só que ele tem que aprimorar, né? Tem que aprimorar isso, por isso, né? Tem que fazer o trabalhinho formiguinha, o dia a dia, esquece o mundo, é escola, treino, descanso. Sem descanso não produz o treino. Não A produz. questão da disciplina também é muito importante, né? Sem disciplina acabou. Né? Você sabe, eu vou pegar um gancho que o Marcelo falou aí antes da Europa. Por exemplo, vamos colocar um menino na Croácia ou na Alemanha, em Portugal, vamos botar um menino lá. Aí, o que eles fazem? Vamos ver qual o time que ele estava treinando, da onde que ele saiu. Ah, do Grêmio, do Inter. Opa, pera aí um pouquinho. Sai de lá para cá? Vamos ver. Outra coisa, eles têm todo o histórico do atleta, quantas partidas ele jogou, quantos minutos, quanto chute de esquerda, de direita, quantos sprint, quantos piques de 50 metros, de 20. Tem toda essa formação hoje. O trabalho do analista Quem de tem desempenho. Exatamente. E qual é o país que é mais difícil hoje, que o brasileiro se adapta, que é mais difícil, né, para se adaptar ao futebol? O brasileiro é uma coisa incrível, de verdade. Não conheço brasileiro que não se adaptou em algum futebol de algum país. Nunca escutei essa história. Ah, não me adaptei. Não gostar não significa não se adaptar. O cara ir, o atleta viajar, exemplo, para a China. Não gostei da China, fiquei lá 6 meses e quis ir embora. Beleza. Tem liberdade de gostar ou não, nós temos livre-arbítrio. Né? Agora, não se adaptar, difícil. Difícil porque o brasileiro se adapta em qualquer clima. O brasileiro, pelo tanto de cultura que tem dentro de um único país, quanto à alimentação, se adapta muito fácil. Eu estive agora na Tailândia, Arábia, cada local tem a sua peculiaridade, um come mais carneiro, outro come mais boi, outro come mais porco, Tailândia come muito porco, um pouco de frango, então, brasileiro, cara, se adapta, é camaleão. Ele só não se adapta se ele não tiver disciplina. Sabe por quê? Porque quando tu for jogador, por exemplo, jogar no país, cara, a Itália, eles são muito rigorosos lá na Itália, né? É um dos países que mais, digo eu, assim, que para escolher um atleta para jogar lá, eles olham todos os detalhes, tudo que nós colocamos na mesa aqui, eles olham para ver se realmente é um atleta que tem perfil para aquele país, para aquele mercado lá. Então, a época do Tafarel jogou no time lá da Itália, No Parma. Parma, e ele me falou assim, um dia conversando com ele, ele disse assim, eu tinha colocado esse Jorginho no Verona, Itália. O Tafarel falou assim, pô, Paulinho, como é que você conseguiu colocar esse cara na Itália? Né? Porque o cara, lá eles olham assim, todos os detalhes, se não fechou uma coisinha, eles não querem o atleta. Né? E aí, casualmente, esse cara que levou ele para lá depois era um empresário que estava assistindo um jogo meu e ele disse, eu quero esse menino, aquele e o outro. Levou 3 jogadores meus para a Itália. 2 voltaram e o Jorginho ficou. Então, é um país que nem você falou, Marcelo, é assim mesmo que funciona. Eles olham para ver se esse menino cai no perfil do clube, cai no sistema dele lá certinho, o biotipo também, eles olham muito isso aí. Então é muito importante que quando você manda um jogador saber das leis do país, das origens, né, e também aquilo que o clube oferece. Né? E aquilo que o clube realmente está buscando. Que ele está buscando exatamente isso. Eles são muito pontuais nas coisas. Uma pergunta que eu queria fazer, principalmente para ele e para ti, com tanto menino treinando atletas, se formando em vários clubes, muita gente, vocês falaram antes que falta jogador. E por que falta jogador? Por que ele não chega lá com tantas... Porque o trabalho de base, repito, o trabalho de base de muitos clubes não existe mais. Ou é muito fraco? É um monte de treinador que nunca jogou futebol ou que está saindo da faculdade, vai lá e pega uma bola e bota o moleque para correr atrás da bola. Não é assim, gente. Não, trabalho de fundamento específico. Na minha época, que não é tanto tempo assim que eu joguei, existia... Os meus treinadores falavam, hoje nós vamos para a clínica do futebol. Ah, tu chuta de esquerda,
Se no treino tu der um chute de direito, com o teu pé bom, tu sai do treino. Fazia um coletivo inteiro com o pé ruim. Quem é que faz isso hoje? Ninguém faz. Ninguém Trabalho faz. de dominar no peito, girar e já receber nas costas de novo. Quem faz isso hoje? Marcelo, deixa eu pegar um gancho seu aí. Fica à vontade. Quando eu estava no Inter, Essa é a diferença. é a diferença, porque assim, ó, desculpe, tem gente que, né, que não gosta, mas assim, tem muita picaretagem. Porque tem um cara que não sabe nem mostrar para o atleta, para o futuro atleta, o aluno, como se enquadra o corpo para bater na bola. Não sabe. Eu estava tendo um curso lá no Internacional, o Caçapava estava sentado do meu lado, e o professor falando sobre a formação do atleta, e aí ele disse assim, menino de 15, 16 anos não pode cabecear a bola. Não pode, porque ele não formou a caixa craniana certa ainda, então o cérebro fica um pouco solto, então pode ter problema. Aí o Caçapava sentado do meu lado e disse assim, não, com essa idade, o Internacional botava uma forca lá nas unidades de cabeça e ninguém ficou doente. Né? Então, esses professores que estão se formando em educação física, eles querem dar aula, querem ser treinador, pode ser preparador físico, mas tem que tirar curso para né, ter um conhecimento maior no futebol. Então, nesse sentido, o Marcelo colocou muito importante, a formação vem muito, depende do treinador, do formador do atleta. Sim, eu acredito que sim, porque como é que um cara vai ensinar uma criança a jogar futebol se ele nunca jogou futebol? Exatamente. Ele não vai aprender na sala de aula como é que se joga futebol. Um dia eu fiz uma prova, eu disse assim, eu estava do lado de um outro professor que estava no Inter, como você vai dar um passe longo ou um passe curto? Que lado do pé, de que parte do pé que tu dá um passe longo? Né? E aí ele disse assim, o mesmo que tu vai dar um passe curto. Eu disse, não, o passe curto tu quase chapeia a bola, né? O passe longo tu já tem que bater um pouco mais firme, a bola subir ou não, né? Tem que saber bater. Então como é que o professor vai ensinar isso para um atleta, um aluno, para que ele possa fazer um passe perfeito, né? Então, esse sentido muitas vezes pecam, né? Não sabe que chega na hora do jogo, querem fazer uma virada de jogo, não consegue. Ou querem dar um passe curto, não sabe, né? Ele bate de qualquer jeito. Às vezes um passe curto, né, Marcelo? Tu jogou futebol, sabe disso? Que eles batem de qualquer jeito e o passe sai torto. Por isso, muitas vezes que nem nós falamos aqui antes, que o passe é uma coisa muito importante. O último passe do atleta pode se converter em gol. Exatamente. Né? Então tem que ter um cuidado e ter esse cuidado para formar. Ok, nós estamos na Central do Esporte, diretamente da TV Web Jornal EBS. Estamos aqui com o Daniel, também é esportista, né? Daniel Paulinho Schneider, que é olheiro de futebol. Temos aqui também o Marcelo, que é empresário, e o Otávio Luft, que é empresário também, né? E também tem um menino jogando no Grêmio agora, né? Esse é o orgulho do pai, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Agora, com certeza, tem várias pessoas que nós estamos nos assistindo e talvez tenha algum pai que tenha um filho em casa, né? Que, como é que eu faço? Eu gostaria de colocar meu filho para jogar futebol, mas como é que eu faço? Então, eu queria que tu desse a receita para esse pessoal aí, Paulinho. Até o Marcelo pode contribuir também depois, né? O Marcelo hoje ele pode falar pelo clube que tem, mas assim, se tiver algum pai interessado em fazer um trabalho específico com o filho dele, e eu faço e passo para o Marcelo depois, porque o Marcelo que acaba o resto, né, da documentação do Marcelo. Documentação e contrato, contrato. E do clube. A minha parte é técnica. Preparar. Preparar o atleta. Aí o Marcelo toma conta do resto. Né? É isso. É isso aí. E qual é o contato? Que às vezes o pessoal pede, diz, qual é o contato? Tem algum telefone, tem algum e-mail, tem algum WhatsApp? Como faço o contato com esse pessoal aí? Sim, o meu contato é 5198-1466-040, né? E tem paulinhoschneider@hotmail.com. Mas se quiser fazer contato, e aí a gente conversa e faz um trabalho, né? Depende da cidade onde ele estiver. Aqueles que têm dúvida quanto a contratos, aí já é com o Marcelo, né? Exatamente.
Como é que faz, Marcelo? Pode nos encontrar nas redes sociais, @IMZ Sports Group. Vocês têm o contato aqui também, se o pessoal tiver dúvida, entre em contato aqui com a TV RS. Tem muita área para ser explorada, muito campo para ser explorado, tem muito atleta aqui que não é visto ou que não é valorizado. Nós vamos pegar esse menino, vamos levar para o nosso clube, vamos tratar ele exatamente com aquilo que os clubes não estão fazendo hoje, ou que a maior parte dos clubes não tem feito, que realmente é trabalhar o específico, é trabalhar aquilo que ele tem de defeito. A qualidade só vai sobrar. Mas o defeito, se tu consegue corrigir dessa faixa etária de idade, automaticamente a formação dele vai ser melhor. Sim. Formou 3, 4 meses, tem espaço para o Atlético Goianiense, do Goiás, do São Paulo, do Grêmio, do Corinthians, do Fortaleza, do Ceará, esses clubes todos passando da gente. Então, o foco é concluir ou ajudar nessa etapa de conclusão de formação. Formou, quem sabe serve até para a gente quando que vem para jogar no profissional e ser negociado para o maior ou fora do país. Temos também a questão do intercâmbio, que a gente tem trabalhado forte aí. O Paulinho tem captado bastante para Croácia, Eslovênia, Suécia, Suíça, Bósnia. Nós fizemos do ano passado para cá mais de 20 intercâmbios já, que o Paulinho captou para a gente. O jogador vai lá, passa 4, 5, 6 meses, depende do pacote, depende do tempo. E desses todos já que viajaram, 6 já estão já voltando com o contrato agora, no meio do ano. Falando aqui, nós temos aqui dois aqui, entre nós aqui, que são foram profissionais, né? O Paulinho e o Marcelo, né? Você jogar futebol profissional. Como é que é? Eu creio que todo garoto, todo menino tem esse sonho de um dia chegar onde vocês já tiveram um dia, né? Eu sei que tem uma trilha para caminhar, né? Até chegar a esse. Eu sei que não é fácil, mas nada vem sem esforço. Né? Então, ele precisa, às vezes ele nasce, como disse o Paulinho, ele nasce com o talento, mas às vezes precisa polir esse talento, né? Falasse um pouquinho sobre isso. Sobre isso aqui, porque assim, ó, quando o menino chega e ele tem uma qualidade um pouquinho superior ao outro, aí o pai chega e já diz assim, quanto ao meu filho, eu gostaria que você colocasse ele no Grêmio ou no Inter. Eles não querem mais juventude, não querem mais, já querem lá em cima, querem usar o time de ponta. E aí, quanto que ele ganha? Quanto ele vai ganhar? Né? A primeira coisa que eles querem saber quanto vai ganhar. Ele nem está pronto ainda, porque quem vai concluir o resto do trabalho é os clubes. Exatamente. Né? E quem ganha é os clubes, porque é o formador real do atleta. Então, muitas vezes, por isso eu digo, a família é tudo. O pai estraga o menino. Né? Ele tem talento, pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido, e o pai já está ali. Quanto vocês vão me pagar para esse menino aí? Isso aconteceu muito comigo quando eu estava no Botafogo, estava lá no Inter, e aí eles estragavam o menino e sumiu. Perdeu uma grande chance, né? E tem que ter essa humildade para chegar e crescer. Porque se pensar que já sabe dar um bico diferente, meu filho fez um gol, ou fez 2 gols e não foi chamado, não pega o time. Então, nesse sentido, o pai está sempre junto. Eu não estou falando, né, que o teu menino é totalmente ao contrário, você é uma pessoa crítica, né, e cobra muito do filho. Por um lado é muito bom, porque ele chega no pai e pergunta, como é que eu fui, e você diz, meu filho fosse muito bem. São esses elogios que você tem que dar para ele crescer. Agora, não chegar, filho, eu vou ver agora quanto eles vão te pagar. Não é dessa forma, não vai chegar nunca, né, Marcelo? Eles já querem um caminhão de dinheiro. Não. Então, tem que ter esse cuidado também. Daniel também jogou futebol, Daniel? Não, não cheguei a jogar futebol, apenas treinei uma semana no Esporte Clube Novo Hamburgo, na categoria juvenil, mas sempre gostei de falar, comentar, atuei em outro veículo de comunicação como jornalista, como apresentador e também como repórter esportivo. E o Taviloso também joga futebol? Eu joguei, Quando ele era mais novo? Joguei até os 20 anos. Eu joguei segunda divisão com o Clube Esportivo Estrasburgo. Não sei se lembra lá. Estrasburgo, né? Então, disputávamos com
TAC de Três Passos, Tupi de Criciúmal, time de Santa Rosa, Ser Santo Ângelo. É mais na raça, né? Mas- Não é muito na técnica. O Tupi de Criciúmal veio o Tafarel, daquela cidade lá. Sim. Tafarel, o Derlei, Né? e o Lauro, que jogou no Paraná, entre outros ali É, na cidade. também o tio do Darley, Darley que é o pai né, dele. o Beto. O Beto Beto Borbolha, também. Criciúmal é uma matéria de formador de jogador de futebol. Foi o que eu comentei há pouco. Tem muito Agora- campo a ser explorado e ninguém está olhando para isso. É. E a gente vai começar a olhar para isso. Principalmente no interior, né? Principalmente no interior. Tem muita gente boa É com talento. longe, mas eu não vou, não. Eu Sim, vou, a gente vai, o Paulinho vai. A gente vai. Alguém vai sair de lá. Eu parei cedo com o futebol porque machuquei o joelho, né? É. Arrebentei o joelho e até hoje ele me incomoda um pouco. Eu até joguei algumas partidas com o Paulo, lá no Forte da Rosa, joguei no Ponte Preta, joguei no Grêmio Ferroviário. Tem alguns times. Eu era centroavante na minha época, né? Centroavante. Hoje sinto muita dor ainda. O Paulo me ensinou nos braços, essa parte aqui eu sinto muita dor. Quando eu fazia muito gol, o gurizado sempre vinha me abraçar e essa dor. E aí a gente sente isso hoje ainda, né? Naquele tempo, né? Aprendi do professor aí, 5 ó. minutos era um abraço, né? Mas é uma satisfação a gente poder acompanhar o futebol desde criança, a gente sempre jogando. Lógico que a gente não tem a oportunidade que esses garotos têm hoje, né? Toda a informação, toda a velocidade de comunicação, tudo chega muito rápido hoje. E a gente às vezes deixa no nosso tempo, nós não tivemos essa oportunidade que esses garotos têm hoje. Nosso tempo era só Inter e Grêmio e algum time do interior aí, né? Alguns timezinhos, mas hoje a gurizada aí tem professores à disposição para prepará-los, né? E muitas vezes tem talento, mas não são muitas vezes incentivados pelos pais, pelo tio, pelos parentes, né? E aí tem aí o Paulinho aí para incentivar essa gurizada aí. Qualquer coisa estamos aí. Qualquer coisa já assinamos um contrato, né, Marcelo? Na hora. Não tem problema. E o Marcelo jogou profissionalmente, Marcelo? Primeiro clube meu, Bahia, 98, 99. Aí eu saí de lá, vim para o Rio Grande do Sul. O Bahia naquela época era bem difícil. Passei bastante trabalho. Não é o Bahia de hoje. Hoje o Bahia, a estrutura é de Europa. É fantástica. Né? Fantástica, eu conheço bem, né? E tive uma passagem no Inter quando eu voltei. Então logo passei no Inter, na época de Cleitão, de Diego Diogo, aquela época, nessa época. Qual era a tua profissão? Posição, segundo volante. Segundo volante. Aí fui pro Caxias, fiquei no Caxias 2001. Depois disso, tive algumas situações de ser emprestado para hoje o Azures, mas na época era o Pato Branco do Paraná. Eu tinha uma lesão no tornozelo, eu voltei da lesão e aí faltava 5 rodadas para acabar o gauchão e não tinha mais como até pegar ritmo do jogo aqui, e lá estava começando, o Caxias me emprestou, disputei o Paranaense, voltei para o Caxias e apareceu uma situação que na época estavam começando a tentar para o Sub-23. Aí eu acabei assinando com o Figueirense, isso em 2003 já, para 4. E o B do Figueirense, que era o Sub-23, foi todo emprestado para disputar a segunda divisão do Catarinense. E a gente foi emprestado para o Guarani de Palhoça. Uma parceria, então. Parceria. E a gente subiu. E depois de ter subido o time e tal, a gente ia fazer um churrasco de confraternização para todo mundo ir para casa, final de ano, tudo. Eu peguei uma bola e chutei. De manhã cedo no campo. Eu já tinha aquecido. E eu desmaiei. O pessoal disse que eu vi um tiro. Eu rompi a coxa em 2 lugares. Aí eu fiquei parado 1 ano e pouco e eu disse, quer saber? Eu quero me embora. E parei de jogar. É horrível. A dor é horrível. Deus me livre. Eu já tive uma dorzinha assim que rompeu os ligamentos não deu uma distensão. E depois disso eu disse, eu não quero mais jogar futebol, eu joguei futebol e fui fazer outra coisa. Aí então eu fui mexer com política, com deputado.
deputado, como prefeito, o Vanazzi, que é prefeito da minha cidade hoje lá de São Leopoldo. Eu fiquei chefe de gabinete dele na época, 2005, 2004. Em 2006 eu comecei a mexer de verdade com o futebol. E de lá pra cá. Tá no DNA, então. É, Futebol contigo. eu quis sair do futebol, de verdade. Sim, sim, por motivo. Eu queria mais. Da tua lesão, no caso, né? De jeito maneira. Aí me chamaram de volta e Deus foi em mim. Né? Quando Deus tem Tive propósito, um uma projeto. oportunidade. Aí, isso em 2008 ainda, eu tive proposta do Ceará para voltar para jogar Série B, depois de tantos anos parado, porque no Nordeste eu sempre fui bem conhecido. Que na época era o Evandro Leitão, hoje é deputado, né? Lá no Ceará. Tu citaste já os gêmeos, o Diego e o Diogo. Acabaram de voltar para a base do Inter lá foram contratados agora para cuidar de alguma coisa da base, eu não sei especificamente o que é, mas acabaram de ser contratados. Né? O goleiro Renan também jogava junto. O Renan também, enfim. Eu acho que eles estão treinando o sub-13 do Inter. Ah, é? O meu guri que chegou a treinar no início do ano com eles. Ah, Estava é? tudo meio parado, o Grêmio parado, Sim, né? sim. E ele não tinha onde treinar, né? Foi lá, sim. E aí treinou Aproveitou e foi lá. 2 meses mais. Daí por isso que eu sei que Ele não gostou de ficar lá? Não, ficou, mas ele não tem mais tempo, né? Ele não tem hoje tempo. Sim. Não, eu digo assim, para continuar, para jogar no Inter, não quis mais Quem eu? teu guri. Não, mas ele treinava no Entre Craques, eles têm uma escola. Sim, tem uma escola. Eles têm uma escola Entre Craques. Ah, entendi. Entendeu? Sim, sim. Aí ele treinava no Entre Craques. Aham. Chegou a jogar uma partida com eles, Ah, é? uma partida amistosa lá. Sim. Bom, né? Ô, Paulinho, nós sabemos que a categoria juvenil, ela é aquela onde o atleta assina o seu primeiro contrato, né, com o clube, né? Mas na categoria juvenil, na verdade, é a penúltima categoria antes do profissional. Mas às vezes a gente percebe que tem atletas que sobem direto para o profissional, né? Sim. E acontece isso muito? Está acontecendo, né, Marcelo? Porque assim, a gente vê esse menino do Palmeiras que você falou, o menino aquele Júnior que era do Flamengo, está jogando na Europa também, ele foi para a Europa com 17 anos. O Vinícius Júnior está no Real Madrid. Né, ele foi para a Europa e não podia nem jogar lá, porque na Europa tem que completar 18 anos para assinar um contrato Ele profissional. começou no Real Madrid B e depois já alcançou o espaço no profissional. Então hoje, precocemente, os meninos já saem, né, fora do país, vão para outros clubes aí, eles preparam, montam ele da forma que o time quer, né, Marcelo? O Marcelo que viaja o mundo todo, né, sabe como é que funciona cada clube lá fora e sabe as características do tipo que o time quer jogador alto, baixo, rápido, né? Então ele tem esse conhecimento, já tem mais experiência nisso aí, mas é assim mesmo. Está no juvenil, ele nem passa no sub-20, vai direto para o E profissional. o jogador que chega aos 20 anos e Não sobe, né? Olha, é Profissional. difícil de continuar daí, né, Marcelo? Porque se tu tiver 20 anos de idade, nós temos um caso aí, um menino de 19 anos, e tem um caso aí que tem que ser muito bom, porque ele não participou de nenhum clube profissional, né? E a gente está querendo colocar ele. Mas, com 20 anos de idade, se ele nunca atuou, né, no profissional, porque com 20 anos de idade já tem que estar ganhando dinheiro, né? E aí, dificilmente ele segue, porque ele mesmo vai fazer a sua autocrítica e vai pensar assim, puta, eu estou com 20 anos de idade e não cheguei lá ainda, então ele vai fazer outra coisa, né? Ele deixa de jogar futebol. Ou se está no grande clube e Sim. ele não conseguiu performar no principal, ele vai cair no time de Série B, no time de Série isso aí, C. sim. Talvez a maturação dele é mais tarde, tardia e precisa de um tempinho para poder desenvolver mais, enfim. Porque né, Marcelo, nessa idade, ele precisa de quem? Muitas vezes ele já, de repente, já tem até empresário. Ele precisa muito desse cara, precisa muito da família, né? Porque, que nem você falou, Marcelo, ele está em um grande clube, mas ele não atinge o nível que ele precisa, ele pode baixar um pouquinho, dar um passo para trás e ele joga no outro clube menor de expressão, né? E volta para o grande, só tem que Ou volta, trabalhar. tem que ter... Não pode perder o foco. Não pode perder o foco, não pode perder, vamos dizer, os treinamentos, tem que ter isso aí, senão ele não segue. E a questão também da disciplina, né? Muito A importante. disciplina.
dessa idade, né? Eu me recordo que no começo dos anos 2000, assim, falando da dupla Grenal, do Grêmio em 2005, o Anderson, né, que fez aquele gol do Sim. Grêmio Náutico, depois ele em seguida já foi para o futebol europeu. Eu acredito que ele tinha 16 anos e um ano depois o Alexandre Pato, no Internacional, também, com 16 anos, campeão Fez o mundial, Mundial. e depois já estava jogando no Milan, na Itália. Então são fatos de jogadores da categoria sub-17 que logo em seguida alcançaram êxito e sucesso no futebol europeu. Mas tem também a questão da adaptação, né, do garoto no clube, né? Tem muitos garotos que não se adaptam, talvez nem que o Marcelo disse ali, a questão da alimentação, do frio, o clima, né? Hoje está muito mais fácil, porque até a questão da alimentação, se tu não resolve de um jeito, resolve de outro. Como tu vai estar num grande clube com recurso financeiro, se a alimentação do clube não te satisfaz, tu contrata uma nutricionista e uma cozinheira no Brasil, leva embora e paga e pronto. Então hoje, por isso que eu disse, hoje está muito mais fácil, tem muito mais informação. Até para uma pessoa sair do Brasil hoje, uma cozinheira, alguém ir para qualquer país, ela pode pesquisar tudo na internet, descobrir até como é que atravessa a rua lá, para que lado é o mercado, e ela vai sair daqui sabendo tudo. Isso. Porque aconteceu um fato, Marcelo, que eu citei antes, os meninos que a gente colocou na Europa e no Oriente Médio, do menino André, que ele foi para Dubai, né? E, pô, o menino com 16, 17 anos, e chega lá, muda totalmente o sistema de vida na alimentação, porque eu posso falar isso porque o cara que levou ele foi um sheik. Eu estava lá em Portugal, na Polônia, e o cara falou comigo também, se o jogador assim, me serve, pode mandar. O que ele fez? O menino não come feijão, não come arroz, não come isso, não come aquilo. Fizeram o quê? Levaram a família. Deram uma casa para eles lá, a família morando lá. Pronto, tá aí o menino jogando lá fora. Né? Deu o suporte da família. Exatamente. E o suporte, e eles fazem isso. Além do suporte alimentar, que é muito importante para a formação do jovem atleta, Marcelo, e também a questão do suporte, assim, na questão da preparação física e também, digamos, daquele suporte muscular, o atleta que é muito franzino, muito magro, sabendo que o futebol europeu é um futebol de pegada, digamos, tem essas parcerias, assim, com algum preparador físico para trabalhar essa parte do atleta? Não só com o preparador físico, mas também com suplementação. Suplemento? Hoje estou obrigado a suplementar o atleta, senão eu não aguento. A Até porque o intensidade é futebol muito diferente. europeu digamos, entre aspas, é mais pegado. É muito dinâmico, demais. Se tu tiver uma suplementação de verdade, hoje qualquer clube da Série A do brasileiro já atentou para isso, tirando o Cuiabá aí que está se estruturando, Atlético Goianiense que sobe e desce, mas também está se estruturando. Inclusive, poucos dias atrás a gente recebeu a delegação do Atlético para jogar contra o Grêmio. Eles já entenderam que se não suplementar não vai jogar. Eu me lembrei até Prevenção de lesão. lá atrás os dois Ronaldos, o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho o Gaúcho também tiveram que trabalhar essa parte muscular para se adaptar ao futebol europeu. É muito impacto, é muito contato, choque, muito choque. Uhum. E quem tem mais força sobressai, porque quando a bola está chegando, o teu poder de reação é maior, tu já recebe essa bola com força para dar o toque. Tu já tocou, tu não está com ela, já fugiu do impacto. Então é necessário. Todo esse trabalho tem que ser feito de nutrição, porque os times jogam muito, jogam quartas, sábados, às vezes 3 vezes por semana. Exatamente. Então ele tem que estar muito bem preparado, bem alimentado, para que ele possa suportar essa carga toda, né? Porque os jogos são muito pegados E hoje. qual é o suplemento que é bom para um? Depende do tipo do atleta. Tem que olhar o biotipo de Biotipo cada um e a de gente cada faz um. um plano alimentar para aquele jogador. Ele faz exames, né? E aí ele vai jogar uma partida, ele vai ver o que ele gastou mais, de que forma ele gastou, se ele correu muito ou pouco, mas ele tem uma genética que isso é estudado para ver o que ele precisa repor, que tipo de vitamina tem que repor. Então, aí eles trabalham nisso. E com isso ele vai crescendo, vai botando massa, né? Massa magra, e aí ele suporta o jogo. Mas tem um momento que, por exemplo, o Inter tem 3 ou 4 jogadores que estão assim, exaustos, estão
fora dos jogos porque não aguentam mais por causa da idade. Né? Então eles têm que ter um suplemento. Ok, chegamos então ao final do programa Central do Esporte e fique conosco, TV Web Jornal RS, Ari Schneider.